Por hoje ser o Dia do Consumidor, nós vamos conversar com o advogado, o Tiago Sena, que é advogado especialista em direito do consumidor. Ele vai conversar com a gente a respeito dessas reclamações dos consumidores, o aumento de casos durante a pandemia e como é que a gente pode, na verdade, se precaver, quais são os cuidados que a gente tem que ter, e é por isso que a gente conversa com ele agora. Muito bom dia, Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo ao Bom Dia News. Bom dia, Vanusa, tudo bem? Tudo bem. Hoje, no Dia do Consumidor, a gente tem que abrir os olhos, né, dos nossos consumidores e, ao mesmo tempo, ficar por dentro de quais são as maiores reclamações destes consumidores, para que as pessoas fiquem atentas. Por incrível que pareça, na cartela que agora há pouco foi mostrada, o que a gente observa, na verdade, é que talvez muita gente tenha perdido a oportunidade de viver melhor, viver bem, tudo porque imaginava que não pudesse, né? Com certeza. Nós, consumidores, nós temos o direito de ser informados, pelo Estado, né, pelos órgãos públicos, tanto pelos fornecedores, que são quem estão nos vendendo os produtos. Então, nós, como consumidores, nós temos o direito de ser informados sobre o bom uso do produto, sobre a qualidade do produto e, por parte do Estado, sobre os nossos direitos, coisa que a gente não vê muito e que acaba prejudicando a nós consumidores. Quais são os direitos hoje, já que nós trabalhamos da seguinte forma? Hoje nós temos o presencial, mesmo que seja menos, mas a gente ainda tem o presencial, e nós temos hoje as redes sociais. E a gente percebe que a gente fala muito sobre a questão de você comprar o produto e de repente o produto não chegar na sua casa, se torna um pouquinho mais complicado. Mas de que forma que esse consumidor, ele pode se precaver? Quais são os cuidados que ele tem que ter? Por exemplo, ele vai comprar algo e aí ele percebeu que tem um preço lá que é de um jeito. Quando ele recebe o boleto para pagar, o valor vem outro. É importante que se faça o print daquele produto que você vai comprar. É importante que você observe os valores para que depois você tenha como reclamar e procurar os órgãos realmente competentes. É totalmente plausível que o consumidor ele faça esse tipo de atitude, né? Printando, anotando. Isso não só no online, né? Ultimamente, em decorrência da pandemia, o online vem sendo muito presente, mas até mesmo presencial, você vendo uma vitrine, às vezes a gente é ludibriado por aquele... às vezes a gente vê um valorzinho menor, aí, maior, aí do lado tem o menor que é a vista, aí o maior é a parcela. E muitas vezes o consumidor é induzido pelo valor maior. Então, já tem casos na justiça em que o consumidor ele paga o valor menor, né? O valor que estava em destaque lá, que, por exemplo, uma TV que custa R$ 1.400 e está sendo vendida em 10 vezes e aparece lá o valor de 140 grande e o valor à vista bem pequenininho. No caso, o consumidor pagou R$ 140. Claro que isso são casos extremos, mas existe a possibilidade de socorrer. E quando o consumidor é enganado desta forma, ele pode estar procurando o PROCON ou até mesmo o judiciário para resolver. Quando você fala dos consumidores, aí a gente fala também até um alerta para os empresários, para as pessoas que trabalham nas redes sociais. Tem que ter muito cuidado com o tipo de publicidade que você está anunciando, né? Muitas vezes você erra algo, uma palavra ou até mesmo algo que é para se torna vários produtos. No final de tudo, o que está escrito ali é o que vai valer. Exatamente. Tanto a questão da descrição do produto. Se eu vou comprar um celular que ele oferece uma imagem de resolução, sei lá, 10 megapixels, e quando eu recebo, ele vem com a qualidade inferior, o fornecedor ele tem o dever de me dar o que ele forneceu. Tanto é que o Código de Defesa do Consumidor, ele veda a propaganda enganosa. Porque nesse caso, né, se ele me ofereceu um celular com a qualidade
e me deu um aparelho com a qualidade inferior, ele está me enganando. Quais são as maiores reclamações dos consumidores, você como advogado especialista nesse assunto? Bem, as maiores reclamações são justamente em relação a valores errados, muitas vezes com planos de saúde, os consumidores relatam a não cobertura de determinados procedimentos, aumento abusivo, isso não só em planos de saúde, mas de uma forma geral. Nos contratos, aí entra como, por exemplo, as faculdades agora, que mesmo sem funcionar presencialmente, teve um valor, um aumento de 20%, 25%, como eu já vi casos. Então, esses são as maiores reclamações. O consumidor, ele tem direito, devendo algo ou tendo algum problema, principalmente nessa época, ele tem o direito de conseguir um desconto ou até mesmo parcelar algo que ele não possa pagar de verdade, como foi feito através de uma negociação ou de uma compra? Sim, sim. O Código de Defesa do Consumidor, ele permite também a revisão da dívida, nesse caso. Por exemplo, a gente viu muito no ano passado que os estados instituíram leis que que obrigassem as instituições de prestação de ensino que reduzissem o valor de suas mensalidades. Isso é um exemplo, né, da atuação do legislador em favor do consumidor. Mas eu não preciso, eu como consumidor, não vou precisar de uma lei para que eu possa ter esse meu direito exercido. Eu posso ir negociar diretamente com o fornecedor, né, com quem eu tenho esse contrato. Caso ele não, pessoalmente, ele não tenha nenhum sucesso, eu posso estar vendo com o PROCON ou até mesmo judicialmente. Ok. Eu queria uma dica a respeito, por exemplo, de pessoas que tentam pagar suas contas em dia, mas de uma certa forma elas encontram uma certa dificuldade através até mesmo de buscá-las através da própria internet e muitas vezes acaba passando do dia e elas acabam sendo, na verdade, recebendo juros que de uma certa forma elas condenam abusivos. Como é que elas podem se defender dessa história? Bom, existem muitos meios de como comprovar, né, que você tentou realizar o pagamento. Hoje em dia, você tem print de conversa de WhatsApp, você tem celular. Por exemplo, se você quer pagar uma prestação em uma loja e ela, por exemplo, se negar a receber ou dificultar, você pode pegar o celular e começar a filmar e falar assim, olha, estou aqui registrando esse momento que eu como consumidor, estou tentando fazer o pagamento do produto, mas o fornecedor se nega a receber, né? A receber o pagamento, e caso, né, não tenha sucesso, um meio judicial é a ação de consignação em pagamento. Isso é mais difícil de acontecer, mas é uma possibilidade. Okay. Quando o fornecedor se recusa a receber, eu posso muito bem ir ao banco, abrir uma conta para depósito judicial, depositar esse valor, que é o justo, né, que é o valor da prestação, por exemplo, e ajuizar a ação de consignação em pagamento. A gente percebe que isso acontece muito também quando você vai buscar um determinado boleto, algo que você queira pagar na internet, né? E às vezes você encontra uma certa dificuldade. Mas é bom porque, como você disse, pode printar para você mostrar realmente que naquele dia você estava com a intenção, não, você estava lá para pagar e infelizmente não deu certo, porque você não estava encontrando essa facilidade de, por exemplo, imprimir até os boletos, né? Naquele dia de se pagar o mesmo. Mas olha, eu quero agradecer a sua presença aqui no Zoom, conversando com a gente sobre o Dia do Consumidor, dando essas dicas importantes e eu desejo para você um ótimo dia. Igualmente, Vanusa, eu desejo um feliz Dia do Consumidor para todos os consumidores que estão nos assistindo nesse momento e queria falar que nós consumidores, nós somos fortes e temos que buscar
os nossos direitos. É isso mesmo. O Código de Defesa do Consumidor, ele é muito acessível, está na internet e tem uma linguagem acessível para leigos. Então, vamos nos fortalecer buscando os nossos direitos. Ok, muito obrigada. Obrigada mesmo. Nada.